Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos pôr novamente a cabeça para pensar. Reflitam junto comigo, através da passagem do Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 3, aonde encontra-se exatamente o seguinte registro. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. A vida eterna é conhecimento de si mesmo. Se reconhecer através do Espírito é vida eterna, pois o Espírito é a eternidade do homem. Preste atenção, veja por você mesmo o que consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que possui ele só a imortalidade. O único que possui imortalidade é o Espírito, que é Deus. Prova disto é que, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24, diz que Deus é Espírito. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 4, diz que há um só Espírito. Este Espírito, que é Deus, é a vida eterna do homem. Você consegue aceitar esta verdade, meu amigo? Até porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida espiritual do homem é Cristo. O corpo não possui vida em si mesmo. A vida do corpo é o Espírito de Deus, que é a nossa verdadeira identidade. Pois nós não somos o corpo, e sim o Espírito que está no corpo. Este Espírito é a eternidade do homem. Por isso disse, Evangelho de João, repito, capítulo 17, versículos 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através do Espírito é vida eterna, pois o Espírito é a vida eterna do homem. Não há outra maneira de alcançar a eternidade sem se reconhecer através do Espírito, pois só Deus possui imortalidade. Só Deus é eterno. E Deus é exatamente a sua verdadeira identidade. Até porque foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 17, aonde diz o apóstolo Paulo: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Pois há um só espírito. Então, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Agora veja, que curioso, que interessante. No livro de Salmos, capítulo 104, versículos 30, diz: envias o teu espírito, então são criados. Então, neste caso, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando Deus envia o seu espírito, então os seres humanos são criados, pois é o Verbo que se fez carne, é o Espírito que se torna carne. Por isso, disse Paulo, repito, mas aquele que se une ao Senhor é um com ele. É o Espírito que se uniu ao corpo. Foi o Espírito que se tornou carne. A carne e o Espírito são um só. Por isso diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos exatamente através deste corpo que é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. A carne e o Espírito são um só neste lugar. Então, a única coisa que você precisa fazer para alcançar a eternidade é conhecer a si mesmo, através do Espírito. Pois o Espírito é a sua verdadeira identidade. Pois Deus já uniu a carne ao Espírito. Deus não precisa da sua participação para unir coisa alguma, pois ele já fez tudo. Quando você nasceu, ali estava Deus unindo a carne ao Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne, pois Deus envia o seu Espírito. Então este Espírito se reveste de carne, pois a carne é a vestimenta do Espírito. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 31 a 32, disse Paulo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora preste atenção no mistério, disse Paulo: grande é este mistério. Refiro-me contudo à união entre Cristo e a igreja, entre o espírito e o corpo. E isto acontece quando você nasce neste plano físico. Lá quando você era um bebezinho, ali o espírito havia se unido ao corpo, ali Cristo havia se unido à igreja. A união acontece através do seu nascimento, neste lugar, pois é ali que Deus se une exatamente ao corpo. Por que ao corpo? Porque você não é o corpo. O corpo é apenas pó. A identidade do homem é espiritual, que é Deus.
pois foi Deus quem se fez carne. Por isto, para encerrar, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, diz: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus uniu neste lugar foi o espírito ao corpo. Quando o Verbo se fez carne, ali Deus se tornou um só através do homem. E então, a vida eterna é apenas se reconhecer através desta magia que aconteceu quando você nasceu. Se reconheça através do Espírito. Então, esta é a sua parte para alcançar a eternidade. Reflita junto comigo. E até o próximo vídeo, meus amigos.